O Linha de Fogo está no ar aqui pela nossa UniTV. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Dura. A direção técnica Fabrício Felipe. E na direção geral da emissora, pela primeira vez entrando aqui conosco, professor Hildo Silva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Eu não canso de agradecer e de sempre retornar aquele abraço carinhoso que sempre recebo assim que eu encontro você, vários, dezenas de telespectadores. Muito obrigado pelo carinho. Você, empresariado, que quer que esse programa continue no ar, por favor, faça contato aqui com a produção da nossa UniTV, programa Linha de Fogo. Hoje eu converso com o vice-presidente da Inoversa Sul, Jean Firmino. A Fundação Inoversa Sul marca o início de um novo ciclo na história da instituição que está comprometida com a excelência, com a inovação e a transformação social. Com o Conselho Estratégico, o Conselho Executivo e o Conselho Fiscal, a instituição se prepara para enfrentar os desafios do futuro e para contribuir para a construção do desenvolvimento regional, estadual, nacional e até internacional. Vice-presidente Jean Firmino, boa noite. Que honra tê-lo aqui, vice-presidente. Dura, boa noite. É uma satisfação estar aqui. Te acompanho há bastante tempo e agradecer também ao todo o suporte técnico que nos acompanha, que dá a retaguarda para esse programa, a nossa UniTV. E quero confirmar de que é com muita alegria que eu recebi o teu convite e estou hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre a Inoversa e sobre o nosso trabalho. Mas antes de entrar diretamente no assunto, porque assunto não vai faltar, até porque está surgindo um novo ciclo, um novo tempo, né, da Universa, a Universa Sul. Enfim, nós vamos falar muito sobre isso, porque ainda é um pouco desconhecida no tocante da sociedade, de um modo geral. Mas pouco a pouco nós vamos começar a divulgar esse novo tempo que já chegou aqui na nossa Universa Sul. Mas eu quero saber um pouco de você. Por exemplo, você foi atleta olímpico, eu soube? Foi mesmo, Jean? Dura, Me permite chamar de Jean, vice-presidente? Claro, fica à vontade. Eu não vim preparado para ir para essa linha, mas eu vou te responder. Por favor, tem outros depois em cima dessa. Dura, eu tive uma infância, eu sou local de Imbituba, natural da Praia da Vila, né? Com enorme satisfação. E eu sempre fui um moleque muito ativo. Fiz de todos os esportes, todos eles, todos que vocês possam pensar. Mas me destaquei um pouco no judô, mas o handebol sempre foi um esporte que eu tinha mais facilidade. Tinha um time muito bom em Laguna e um melhor ainda em Tubarão. Mas foi o pessoal de Laguna que acabou indo para Imbituba. Naquela época os Jogos Abertos eram muito fortes, né? Em Imbituba tinha toda uma estrutura esportiva, quase que semi-profissional. O meu pai era uma pessoa super envolvida com esporte e eu, desde moleque, desde menino, sempre tive muita identidade. Foram quase 15 anos de trajetória e quando eu fui para Florianópolis, acabei despontando, sendo eleito o melhor atleta de Florianópolis. Depois disputei Campeonato Brasileiro e tive uma realização estratosférica, né, de que é ser convocado para o Mundial Júnior na Grécia em 93, recebi um corte político, porque Itajaí bancou a passagem da seleção ali, e aí houve uma substituição, eles enviaram outro atleta, mas em 95, que era o Mundial na Argentina, fui convidado e tive a enorme satisfação de jogar um Mundial Júnior. Mas não parando aí, o atleta júnior que é bem encaminhado, Dura, ele, como em outros esportes, ele ascende o nível, né? E eu saí daquele Mundial já no bolo de atletas que poderia, nos próximos 2 anos, participar das outras competições. E dali eu consegui, então, ser pré-convocado para os Jogos Olímpicos em Atlanta. O Mundial Júnior foi em 95 e os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. E depois tinha uma sucessão para o Mundial Adulto em Kumamoto, no Japão.
O senhor é conhecido como o Tigrão do handebol. Me conta isso. Que história é essa aí? Foi pesquisa da produção. Tigrão do handebol. O senhor era tão bom assim? Então, eu tive uma passagem muito legal. Eu estudava na escola técnica com uma gurizada de Tubarão. Muitos atletas, o pessoal da minha geração. E depois eu fui treinar no Colégio Catarinense. Tinha mais recurso, tinha mais alunos, tinha o AD Colegial, que era o time de futsal, muito bom. Então nós começamos a participar de todas as competições, as nacionais. Porém, como eu era um menino de uma cidade do interior, eu não queria perder as oportunidades. Então o treino para mim sempre foi competição. E acabou de que em um daqueles treinos eu marcava muito forte. E aí o técnico então fez uma brincadeira e disse: marca com mais calma. Tu tá chegando muito forte, tu parece um tigre, um tigrão. E aí dali para frente, historicamente, pegou. Mas está nos anais do esporte e do handebol. Com certeza. Porém, quando o senhor foi convocado para ir para Atlanta, nas Olimpíadas, aconteceu um episódio na sua vida que virou tudo isso de cabeça para baixo. O senhor trocou as Olimpíadas para estar ao lado da sua irmã, onde o senhor, naquele período ali, naquele momento, o senhor fez a doação de um rim, do seu rim para a sua irmã. E o senhor, com isso, deixou de ir para as Olimpíadas. Esse sentimento, essa doação para a sua irmã valeu mais do que a tocha olímpica ou a medalha olímpica que o senhor ia conquistar lá em Atlântida? Dura, de novo, eu não vim preparado para esse tipo de abordagem. O nome do programa... Desculpa, vice-presidente da Universo Sul, isso aqui é linha de fogo. Agora eu estou sentindo a linha de fogo. Dura, eu vou aproveitar essa grande oportunidade para disseminar essa vivência, né? O que acontece? 1 ano e meio antes, a minha irmã mais velha tem uma doença chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva. É um caso que, com o estalar dos dedos, qualquer pessoa pode ser acomedida dessa patologia. E passado 1 ano, a gente descobriu então de que, não é que tu descobre, tu vai te educando, a família foi se educando para aquele problema, isso há 28 anos atrás. Eu era o caçula, com 19 anos e meio, e estava na flor da idade, inclusive já despontando como atleta. Mas a família entendeu de que nós poderíamos ser doadores, e o processo de doação, Dura, e para quem nos acompanha, é um processo muito singelo. A pessoa tem o direito de doar ou não doar. Isso tem que ficar extremamente claro, porque é o livre-arbítrio. Da mesma forma, a mana ou o mano, ou o pai, ou a mãe, ou o familiar, ou quem quer que seja, pode pedir e pode não pedir. Então a pessoa tem que se cercar de uma leveza intensa para entender que é um processo de vida e que cada um tem o seu direito. O que aconteceu? Naquela fase preparatória, nós começamos a avaliar aquela fila do SUS, que na época o Brasil estava se organizando, e a família também começou a fazer os exames. Eu e a minha irmã do meio fizemos os exames e o meu índice de compatibilidade genética celular deu muito alto, deu quase que com gêmeos univitelinos. E por alguma variável da ciência, eles fazem a escolha do sexo oposto. O que aconteceu? Eu, como era, no jargão do esporte, um cavalo, estava bem treinado, super educado enquanto atleta, acabei me posicionando, mas ainda numa fase de dúvida, porque tu fica com medo, tu fica com receio. Até que um dia, Dura, eu acordo e quando eu vou sentar na cama e botar os 2 pés no chão, eu recebo aquela decisão. Serei eu o doador. Pelo menos a manifestação minha para minha família e para minha irmã. E assim foi. Causou muito receio, né? A minha irmã mais velha também não queria porque sabia dessa ascensão que eu poderia ter como atleta. Mas da mesma forma como foi pensar, foi receber aquela decisão de que
não iria importar se eu estivesse seguindo uma vida como atleta, mas que eu não tivesse tomado essa decisão. E assim, interrompi uma carreira. De qualquer forma, eu já tinha sido privilegiado de ir para uma seleção brasileira e ser um atleta pré-convocado para os Jogos Olímpicos pela sucessão natural e porque eu era, na verdade, o reserva no Mundial por uma questão, mas eu era o titular, porque o meu titular na época, historicamente, ele era reserva, era um jogo político. Então, ele jogou depois 4 Jogos Olímpicos e automaticamente eu deveria ter feito essa trajetória. Tomei a decisão, não me arrependo de nada e, pelo contrário, se me perguntassem de novo, eu iria dizer, faria de novo. E da mesma forma como me ajudaram no passado, hoje eu recebo convites esporadicamente de algumas pessoas para que eu possa dar essa orientação e explicar como é que é essa passagem. Sem dúvida alguma, foi uma decisão com medalha de ouro. Não tenho dúvida. Tenho certeza absoluta disso. Essa sua narrativa, ela tocou o coração de muita gente. E que sirva de lição para outras pessoas que estão nos vendo. Ser doadores. Ser doadores, né, de órgãos é muito importante. Salva vidas. Extremamente. Parabéns, muito obrigado, presidente Jean Firmino. Assim a gente encerra o nosso primeiro bloco, pesadíssimo, mas muito interessante aqui no Linha de Fogo. No segundo bloco, a gente volta com o vice-presidente Jean Firmino da Inoversa Sul. Aí sim, nós vamos entrar diretamente no objetivo da nossa entrevista. Voltamos em seguidinha. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco desta quarta-feira. Hoje tendo o prazer, a honra de poder conversar aqui com o vice-presidente da Inoversa Sul, Jean Firmino. Eu ia começar com esse questionamento agora. Eu quero saber mais um pouco de você, porque é importante saber das pessoas, conhecer as pessoas. E o Linha de Fogo tem essa proposta de conhecer esse profissional. Me fala um pouco da sua vida profissional, porque eu lhe conheci há muitos anos atrás, lá por 2013, por aí, lá no governo do Estado, que é a SOL, né? A Secretaria de Organização e Lazer. E lá tinha um secretário que é nosso amigo em comum, que eu tenho o maior carinho, e hoje volta a ser secretário de Estado, com a sua competência, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, Beto Martins. Qual é a sua relação com o Beto Martins? Antes de responder isso, eu queria só fechar com um detalhe do bloco anterior. Passado 10 ou 15 anos depois, vem as Olimpíadas para o Brasil. Alguém relata a minha história para o Comitê Olímpico Internacional e para o Comitê Olímpico Brasileiro. Dos 3 patrocinadores, Coca, Nissan e Bradesco, o Bradesco escolhe a minha história, seleciona 14 histórias no Brasil todo, faz programas específicos e lança aquela história em programas spots para contar a história. E o que acontece? Ao final, eu acabei carregando, fui um dos 12.600 condutores da tocha olímpica aqui no Brasil. E ao final, o Bradesco me presenteia com a tocha olímpica. De tantas pessoas que ficaram ou não ficaram, eu fui selecionado. Então, todos os dias, eu celebro a minha vida, a vida da minha família, da minha irmã, olhando para a tocha olímpica. Olha que legal. Mais uma curiosidade. E aí o Beto Martins nessa história? E o Beto, na verdade, ele acompanha essa trajetória de menino de Imbituba, enfim, mas depois que eu parei de jogar, eu concentrei todas as minhas energias nos estudos. Eu já tinha feito a escola técnica, como eu relatei lá em Florianópolis, depois eu venho fazer a universidade em Tubarão. E automaticamente, estudando aqui na Unisul, eu mantenho os laços com os meus amigos da época de handebol, Salgadão cheio, lotado, aquela loucura toda, mas monto uma empresa familiar com meu pai em Imbituba. Acesso à Associação Empresarial de Imbituba, me torno, a convite do Beto, presidente à época, o diretor do Jovem Empresário, o mesmo caminho que a gente tem aqui na CIT, na JET, e aí me torno então diretor da Associação Empresarial. Quando o Beto vai para o governo, 2005,
O Beto, então, já sabendo da minha trajetória como empresário, eu, na época me tornei um CDF, estudava muito, gostava muito de gestão, de planejamento, cidades. Acabei sendo, então, convidado para ir para o governo do Beto. Fico como diretor de esportes 2005, 2006. 2007, eu assumo a Secretaria de Planejamento e Turismo. Ali é que a gente se conhece, não é em 2013. Eu já te conhecia há muito tempo atrás. Isso já é 2007 para 2008, 2005 para 2006. Bom, com a minha ascensão a secretário de Planejamento e Turismo, o Beto vinha com um trabalho sensacional em Bituba e traz para Bituba WCT, Mundial de Surf, 12 cruzeiros marítimos. Que depois, como prefeito já? Como prefeito. Como prefeito. Depois chegam a ser 17 cruzeiros marítimos. A Praia do Rosa se torna, te lembra? Uma das baías mais belas do mundo. Beto nos capitaneando e eu como secretário organizando então todos esses eventos internacionais. Mas sempre com um pé no setor público e um na academia. Eu me formei na Unisul em 2001. Me formei numa quarta e comecei a dar aula na Unisul. Me formei num sábado e comecei a dar aula numa quarta, nos cursos de administração, engenharia, contábeis. Então eu sempre tive um pé na academia e um pé no mercado, o tempo todo, nesses 25 anos. Quando o Beto se reelege, o Beto me faz um convite, e esse sim foi um convite muito duro, porque ele queria fechar o segundo mandato dele seguro, e ainda numa curva de crescimento, de ascensão. E ele fez um gesto muito nobre para o futuro político. Ele chama 3 jovens, que na época eram 3 jovens potenciais, secretário de administração, procurador, e me convida para montar a controladoria do município. Essa controladoria foi inédita porque das prefeituras da região, pouca gente montava uma controladoria. Então montamos uma controladoria. Fico ali 3 anos e meio e depois quando o Beto vai a Sol, então chegamos à tua pergunta. Naturalmente, por uma questão técnica, a gente sempre teve uma excelente relação técnica. O Beto me convida, então, para acompanhar e fazer a chefia de gabinete, um cargo de assessor de projetos especiais, enfim. Então, eu acompanho o Beto para dar essa salvaguarda administrativa, jurídica, mas também para cuidar um pouco dos projetos, porque na sua época tinha muito projeto. Voltando agora para a Inoversa Sul, para essa história dá um livro. O senhor não pensou nunca escreveu um livro, né, professor? Não, um livro, emocionante. Na semana passada, a Inoversa Sul, ela reuniu a imprensa regional aqui, na sua sede, para falar um pouco desse papel, desse compromisso com o desenvolvimento regional, estadual, nacional, até internacional. Está começando forte, está começando baseado em 4 pilares, que nós vamos discutir durante o programa ainda. Essa reunião, ela foi para mostrar para que veio essa nova fundação? Não tenha dúvida, tu estavas lá e é importante esclarecer para quem nos acompanha de que esse foi exatamente o objetivo. Dura, a gente vem reposicionando a Inoversa Sul, sucessora da Fundação Unisul. 59 anos de história, mais 76 do Colégio Deon, enfim. O que acontece? Desde 2018, a gente vem planejando esta fundação. Então, a gente não está aqui nesse momento por acaso. Foram 3, 4, 5 anos de maturação. Inclusive, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas por que o nome, né? Ele ficou um pouco comprido. Tem estratégia por trás disso. Teve muito estudo e a gente faz algumas opções. O que acontece? O evento de semana passada, ele faz parte de um cronograma contínuo que a gente tem lá definido por data, para o tempo todo estar posicionando, falando, discutindo quem é essa nova fundação, quais são os nossos compromissos. Existe uma linha histórica no tempo onde a gente passa por uma transição e essa transição ela representa a gestão do professor Walter com um vice-presidente de uma nova geração. Eu represento a nova geração de que estudou, se formou, como eu relatei aqui para vocês até pouco tempo atrás, e que vem com uma cultura diferenciada, com experiências diferenciadas, experiências de mundo e com percepções diferentes.
qual que é a ideia, qual que foi a ideia, até porque eu fui convidado para ser vice-presidente, eu fui conduzido a ser vice-presidente. É claro que eu escalei, eu estava em Florianópolis, morando lá há 10 anos, vim para o Conselho de Administração, prestei um excelente serviço, acredito eu, e a convite do professor Salésio e do professor Walter, então eu ascendi a ser vice-presidente. É essa composição da experiência do professor Walter, com os 35 anos de casa que ele tem, com os meus 25, mas representado por uma nova forma de pensar, outros entendimentos, para fazer essa composição e trabalhar muito, muito para que a gente possa ter a fundação útil e servindo à sociedade, pelo menos pelos próximos 20 anos, que é o que a nossa geração se compromete. Agora, vice-presidente Jean Firmino, se fala muito, eu falei a palavra desenvolvimento. E a desenvolvimento, a palavra, ela dá várias abrangências e várias interpretações. Pode ser um desenvolvimento na área da educação, da inovação, um desenvolvimento mesmo do conhecimento da própria dinâmica de uma empresa, enfim. A Universasul, ela se propõe a isso? Não tenha dúvida. Eu afirmo e vamos conversar sobre, né? De que forma? A gente vai entrar nos pilares agora ou no próximo? No próximo, já em seguidinha. Então, vamos compactar. Ela trabalha e vem construindo semana a semana esse reposicionamento, de que forma que a gente vai se posicionar fisicamente no nosso prédio, no nosso edifício, aonde a gente vai conversar, quais são os produtos e serviços que nós vamos vender, o que a gente vai pesquisar, estudar para tentar fazer com que a nossa região ou os nossos projetos possam fazer a diferença social. É daí que passa, então, esse novo repensar da fundação, fazendo o que a universidade fez durante muito tempo e de melhor, mas fazendo o que ela não fez de bom ou de melhor, ou melhorando aquilo que ela poderia ter feito de melhor. Esse é o nosso compromisso. Nós vamos para o nosso terceiro bloco agora, conceituando, falando sobre esses 4 pilares, né, que a Universasul tenta trabalhar no conceito de desenvolvimento e dessa nova roupagem, podemos dizer assim, atual, moderna. Vamos falar sobre educação, que é um dos pilares, vamos falar de comunicação e marketing, que são outros pilares, aqui no nosso terceiro bloco. Muito importante, e você, a tomar um cafezinho, já retorna aqui para o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV desta quarta-feira. Fique aí. Muito bom. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela UniTV, todas as quartas-feiras com você. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Hoje estamos conversando com o vice-presidente da Universasul, que você vai ouvir falar muito ainda, muito. Estamos apenas começando a discutir essa nova fundação que se apresenta para todos nós, para toda a região, todo o estado, por que não dizer para todo o Brasil. Vice-presidente Jean, o senhor, nós falamos dos 4 pilares da Universasul. Nós temos que entender o que é esse pilar, porque nós ficamos muito na teoria e muitas vezes na prática a gente pouco mostra. Então eu gostaria de saber quais são os pilares que a Universasul vai poder trabalhar daqui para frente, ou está trabalhando. Dura, nós temos 4 pilares, para que fique bem claro e objetivo. O primeiro pilar é cuidar da educação. Vamos focar da educação no Colégio Deon e derivados. O segundo pilar, a gente vai falar sobre UniTV. O que é a UniTV e o que ela pode se tornar. O terceiro pilar é ciência, tecnologia e inovação. E o quarto e último é projetos e serviços. Esses 4 eles estão alinhavados. E a gente vai falar na sequência para que a gente possa entender melhor como que um dá sustentação ao outro. Vamos falar então do Colégio Deon, que é uma referência, fora de ser, o Colégio Deon por si só fala pelo seu tempo, pela sua história
e pela sua evolução na parte da educação. Que mudanças, o que se pode esperar da Inoversa-Sul dentro do Colégio Deon? Primeiro pela abordagem, né? Durante muito tempo, entendo eu que o Colégio Deon poderia ter se tornado mais protagonista do que foi na história, ou ter recebido tratamentos um pouco diferenciados ao que a gente vê hoje em outros colégios tão renomados quanto o Deon, mas com alguns elementos diferenciados. O que nos coube? Dar muito mais atenção, planejar o colégio para os próximos ciclos, e planejar o colégio, Dura, significa pensar nos próximos 5, 10 ou 15 anos. E o que é planejar? É pensar no que ele pode fazer no futuro, trazendo a valor presente. E vamos para um case, né, um exemplo muito, muito prático. Nós já vivíamos a época da inovação, porém a gente tinha poucos elementos de inovação. O que nós fizemos? Fizemos parceria com a Google, que todo mundo conhece, todo mundo que faz as buscas aí na internet. Nós colocamos mais tecnologia dentro das salas de aula, tanto que o Colégio Deon, na pandemia, teve uma resposta em menos de uma semana. Os nossos alunos, com a pandemia, foram para casa e tinham a aula à disposição de forma muito objetiva. Por quê? Porque nós tínhamos um know-how de tecnologia, de ciência, de pesquisa operacional desde a época da universidade, por conta da Unisul Virtual. Então a gente só transferiu a tecnologia. Desenvolvemos uma sala tech. Há 2 anos atrás, todo mundo já sabia o que era uma sala moderna, como a gente tem em casa, nos grandes shoppings, nos filmes que nós vimos. A questão entre ver e tu ter é muito diferente. Então nós criamos um espaço lá de 200 e poucos metros quadrados, onde tudo que tem de novo e de moderno, o nosso aluno tem acesso. Além desse foco, né, mais amplo sobre o Colégio Deon, é bom que a gente saiba que o prédio do Colégio Deon atual, né, tirando a parte aqui dos fundos, digamos aqui para a área da saúde, a outra parte é uma parte antiga, certo? Bonita, linda, uma obra arquitetônica muito bonita. Me parece que tem uma proposta, e foi dita nessa coletiva de imprensa, que vai haver algumas modificações na estrutura, tornando-a mais moderna, mais um centro de convivência, de humanização dos nossos alunos. Me fala sobre isso. Eu tenho umas fotos, o senhor me autoriza? Claro. Me permite, não me autoriza, porque quem manda no programa é o âncora, né? O senhor é meu convidado. Eu tenho umas fotos aí do Colégio Deon, se eu não me engano, como é que ele vai ficar, como é que eles pretendem, né, a Inoversa-Sul chegar até aí, nesse novo, olha lá, nesse novo Colégio Deon, o senhor pode estar olhando para lá também, se possível. Pode ir passando as fotos, por favor, Bruno. Essa aí é a frente, né? Essa aí é a frente de hoje do colégio da antiga Unisul, né? Digamos, a frente principal na Beira Rio, né? Na Cássio Moreira. Vai passando. Nossa. Vai passando mais umas aí. Tem uma das praças. Olha aí. A entrada dos alunos vai ser por aí? Meu Deus, nós vamos falar sobre... Olha que coisa mais linda que vai ficar. Novo Colégio Deon. Mais uma? Tá bom. Deu para ter uma ideia. Olha lá, a planta central vista de cima, né? Olha que coisa mais linda lá com o central mesmo, com os bancos. Muito obrigado, produção. Vice-presidente Jean Firmino, nós vimos agora umas fotografias da modernidade, da arquitetura moderna. E esse não é o chamamento de mais alunos, porque, graças a Deus, como eu falei, o Colégio Deon é diferenciado, né, pelo seu corpo discente, seu corpo docente, a mesma coisa. Vai ser realidade esse fato? É prioridade da Inoversa-Sul? Ou é apenas projeto? Aqui é linha de fogo. Ô Dura, antes de te responder, eu quero te afirmar, o Colégio Deon é o melhor e o maior colégio da região. Nós não temos dúvida. O professor Martello diz assim, nós sabemos o que nós fazemos. Vamos à resposta. Esse é um projeto e que nós estamos em fase de análise de viabilidade.
Porém, ele vem sendo muito estudado para que a gente, de fato, consiga transformar em realidade. E por conta dessas variáveis é que a gente vem preparando o projeto arquitetônico, agora o orçamentário, e trabalhar de maneira responsável nos próximos ciclos, nos próximos anos, para que a gente possa converter isso, de fato, nessa repaginada. E se todo mundo observou bem, a gente manteve os cuidados finos, né, com a fachada, porque ele é um prédio tombado no município, e aqueles elementos de ferro, madeira, vidro, o que nós colocamos primeiro é para tornar aquele ambiente mais, numa interface a gente fala, né, mais amigável, depois dá uma cara nova para o colégio, para o bairro e para a margem esquerda. Porque nós temos um projeto muito maior para o bairro. É bom colocar também para os meus amigos telespectadores, eu estou falando em Colégio Deon e no VersaSul. O Colégio Deon hoje ficou naquela transição que houve entre Ânima e a universidade, a Fundação Unisul, que hoje passa a ser UniversaSul, ela compreende alguns segmentos que eram antes da Unisul, que não passou para a Ânima, né? Exato, que são os 4 pilares. Que são os 4 pilares, né? Que é o Colégio Deon, a TV, e nós criamos as 2 novas áreas. Aí, no caso, a UniversaSul administra essas 4 áreas. 4 áreas. Das quais 2 mantidas. Só para compreender, porque nós estamos falando do Colégio Deon, e aí a gente fica porque antes era Unisul, Colégio Deon, elas se encontravam. Hoje, Ânima, ela não tem mais a condição de gestão sobre o Colégio Deon. Não. Hoje é UniversaSul. Exato. Antes era a Fundação Unisul, com 2 braços abaixo, o Colégio Deon e a UniTV, Perfeito. Mais a universidade. A universidade fica para o Grupo Ânima e a Fundação Unisul se transforma em Fundação UniversaSul e mantém o colégio e a TV. Mais 2 novas áreas. Agora, a universidade que foi para a operação com o Grupo Ânima. A educação, eu já falei aqui, e não custa nada repetir da referência que é o Colégio Deon hoje, pelo seu corpo docente principalmente. E a tendência é melhorar cada vez mais. Porém, existe um outro pilar que está se falando e está tentando se consolidar, que é onde nós estamos agora, a UniTV. Qual é a expectativa que nós temos de um futuro melhor? Melhor do que já está, mais ainda aqui da nossa UniTV. Dura, para fechar o colégio é uma fábrica de geração de conhecimento. A criança entra na fralda e sai namorando, quando não, se preparando para casar. O nosso corpo docente é excepcional. Nós temos doutores que atendem os nossos filhos. Bom, indo para outra mantida, que é a nossa UniTV. O Dura, a televisão, por sua natureza, ela já é um grande laboratório. Aqui tu pesquisa assuntos, tu reflete sobre os assuntos, tu passa conhecimento para a sociedade, porque vocês, enquanto jornalistas e quadro técnico, fazem essa transformação do conteúdo. Então, quando a gente consegue acertar e a pessoa recebe em casa, tomando seu café, na sua janta, no seu almoço, ela recebe e começa a consumir esse conteúdo que nós propagamos, porque isso passou por uma transformação, com muito cuidado, com muito zelo, com muito preparo de vocês. Bom, nesse caminhar para a evolução, nós pesquisamos e estamos tentando posicionar a UniTV, primeiro com a equipe, depois com a infraestrutura, depois com a tecnologia. Vocês presenciaram o quanto que a gente trabalhou em cima de tecnologia para renovar, para digital, inclusive, para oxigenar, né? E com o sinal digital, nós 2 poderemos estar nessa semana do outro lado do mundo, literalmente com a mesma qualidade de som e imagem. E aí é que vem o ponto estratégico, som e imagem. O que a gente pode fazer a mais com som e imagem? Tem um universo. Então é em cima desse universo que a gente vai aos pouquinhos trabalhando para tentar fazer com que a UniTV se torne um media center. Ou seja, ela vai prestar outros serviços que o mundo já consome, já demanda,
e com um pouco mais de tecnologia para que a gente possa produzir mais com menos, eu digo mais produtos com a mesma equipe, ou trabalhando e balanceando essa situação. Fornecendo notícias confiáveis e de qualidade. Cada vez mais. Através de um canal de comunicação como o nosso. Por exemplo, aqui o nosso método de trabalho é justamente notícias confiáveis, longe de fake news. Sempre. Sem promover isso. Esse é o nosso DNA. É um DNA que a Universa Sul. Mas no nosso quarto e último bloco, nós temos um pequeno vídeo, produção, acho que dá para passar, para mostrar um pouco o que é a nossa TV. A nossa TV por dentro. Será que a produção conseguiu colocar esse vídeo aí, produção? Para mostrar para vocês, esse vídeo que está passando aqui agora, vice-presidente Jean Firmino, mostra para os telespectadores como é que é uma TV por dentro, né? Estamos numa sala aqui agora fazendo o programa, pela primeira vez que a gente está fazendo isso, praticamente. E nesse exato momento estão umas pessoas lá fazendo todo um preparo nesse exato momento. Aí aproveitamos para mostrar como é que está evoluindo, né, a nossa UniTV. Então, esse vídeo que a gente acabou de assistir é para mostrar você, amigo telespectador, você que é muito especial para nós, aqui da UniTV, para mostrar como é que é tudo isso por dentro aqui da nossa TV. E você é meu convidado, você é nosso convidado. Acho que qualquer programa aqui, que bons programas que tem desde a parte da manhã até a noite, você ser o nosso convidado para vir assistir aqui de perto, né? Como é que tudo funciona essa engrenagem. Nós aqui numa sala e os técnicos lá na outra sala. Esse é o trabalho que a Inoversa Sul ela está realizando e querendo cada vez mais mostrar um trabalho com qualidade. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco, voltando em seguidinha com o nosso quarto e último bloco no programa Linha de Fogo desta quarta-feira. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje falando da nossa Inoversa Sul. Inoversa Sul que vem forte, vem firme, mostrando para que veio. Para todos os segmentos, nós trabalhamos na questão da educação, da comunicação, vamos falar da inovação também. Mas, vice-presidente Jean, às vezes eu me pego, né, uma pergunta que eu me perco, né, nessa resposta. Quais são os produtos, né, os nossos produtos e serviços que nós oferecemos, a Universa Sul oferece? Eu digo nós porque eu faço parte dessa nova Inoversa Sul. Dura, a gente vem fazendo um estudo de mais ou menos uns 2 anos. E aí um estudo mais passo a passo, né? De que forma que... Lembra que eu falei que a gente vai se posicionar ou se reposicionar? E aí nós chegamos, então, a um denominador comum. Fazer mais do mesmo não dá. O mundo não permite mais. Além disso, se a gente quer sobreviver e fazer coisas novas, inovar, é muito complexo inovar. É muito complexo fazer pesquisa, ciência, mas não tem um outro caminho. Tu não consegue gerar tecnologia ou inovação se tu não parar para pensar e tentar daí 100 vezes acertar 90. Tu vai errar 99 para dar uma martelada correta. Bom, diante da estrutura que nós temos, o que foi que a gente fez? Começamos a observar o mercado internacional. O que é que o mundo faz? Por que não aproveitar a nossa formação, as nossas vivências? A Unisul, na época, me pagou para ir para a Alemanha, Espanha, Estados Unidos, não por acaso, assim como eu e tantos outros colegas. Por que a gente não tem que voltar e aproveitar esses potenciais? Se a gente olhar para os lados aqui em Tubarão, na região da Murel, quantos dos nossos colegas, filhos, pais, são pessoas que são diferenciadas no mundo? Então nós montamos um mapa, começamos a identificar quem são esses potenciais, pessoas de alto gabarito, que têm algo muito bom, nem que seja algo simples, mas muito funcional. Até o cara que faz
as inovações mais complexas. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui no evento agora em Gravatal e descobri que um moço de Gravatal foi estudar na Suécia. A Suécia é o país que fabrica os caças da Saab, que são os caças que o Brasil comprou. Esse moço, após o doutorado dele, foi prestar serviço de intérprete ou de link, de ligação entre o governo brasileiro com o governo da Suécia. E esse jovem cientista, que na verdade é um cara extremamente prático, se fala muito de teoria, mas sim, tem que teorizar para jogar na prática, ou o inverso. E esse moço simplesmente ajudou a fazer, até uma certa fase, a transferência de tecnologia desses super caças. E da onde que ele saiu, Dura? Daqui de Gravatal, daqui do interior, numa praça pertinho da gente. Então, é esse tipo de movimento que a gente vem fazendo. Então, a gente fez uma leitura de mercado e a gente tem vários produtos e vários serviços. As pessoas não sabem, mas a gente já teve parceria com o Porto de Barcelona. Nós temos projetos com a Inglaterra, com a Universidade de Cambridge. Hoje, a Fundação Inoversa Sul gerencia e apoia projetos com a Super Universidade de Cambridge. Então, não é porque a gente já foi, nós ainda somos, só que num tamanho um pouco mais dimensionado, para não falar muito técnico, muito mais calibrado. E qual foi o conceito que nós definimos? A gente quer ser uma clínica de alta complexidade. A gente não quer ser um clínico geral. Mas, inclusive, na América do Sul também, a Universidade Sul já está. Por exemplo, a gente tem parcerias com o Equador, com a Argentina, com o Chile. Se não tem, mas está na alça de mira. A gente está mapeando, isso já está conversando sobre isso. E aí nós vamos ofertar o quê? Produzir o quê? Entregar o quê? Então, vamos lá. Desse material que tu tem na mão, nós começamos por gestão. O que a gente faz? A gente prepara planos de governo, que tu conhece muito bem, para as prefeituras, planos de gestão para o empresário. Quem quer ser empresário, como é que eu vou pensar em gerenciar a minha empresa? Pequena, média ou grande empresa? Porque a gente tem estofo, a gente tem experiência. Primeiro, pela passagem que a gente teve na universidade. Depois a gente fez grandes projetos. Poucas pessoas sabem, mas nós desenvolvemos o planejamento do Porto de Imbituba para os próximos 35 anos. Mas professor Jean, essa questão de dar esse apoio, essa sustentação, o senhor fala em pequenas, médias e grandes empresas, dá a impressão que nós temos aqui, só na nossa cidade, mais de 7 mil pequenos negócios aqui, muito mais pequenos negócios. Eles podem chegar até a Universa Sul e se aconselhar e fazer uma parceria? Excelente. Tu está me fazendo uma pergunta que tu vai me forçar a eu contar um segredo que daqui a pouco vai vir. O Dura... Eu não sabia. Não, é um mas segredo. vou te contar. Vou contar para vocês. O Dura, a gente vai estar lançando, se for desenhado e aprovado, aquilo que a gente chama de hub. Hub é uma palavra em inglês, HUB, que é um centro. Eu acabei de dizer que a gente quer ser uma clínica de alta complexidade, um centro clínico de alta complexidade. Centro clínico em que área? Em administração, em contábeis, em marketing, em comunicação, em engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de mobilidade, projetos arqueológicos, turismo, cultura, que tu conhece muito bem. Turismo também tu conhece um pouquinho, né, Dura? Educação. Por quê? Porque nós temos especialistas, não só os nossos, mas os nossos ex-colegas que formaram acervo. Lembra daqueles especialistas que eu falei que nós tínhamos na região? Então, nós vamos arrebanhar todo mundo e começar a dar forma para esses produtos. Então, hoje, quem quiser ter algum tipo de informação, planejar a sua empresa, tirar alguma dúvida, nós estaremos aqui no prédio sede, que é o nosso prédio de origem, para receber as pessoas, entender o que elas precisam e orientar nos vários segmentos da ciência, da tecnologia e da inovação que se entende de gestão. Isso é importante que você coloca, muito importante, porque, como eu falei, nós somos, vamos falar regionalmente, não é só órgão público, privado principalmente. Privado. Né? O privado, às vezes, os empresários que estão nos assistindo, às vezes, precisam desse pulsar, dessa novidade, né? na sua empresa. E não precisa pegar assessoria ou consultoria lá longe. Muito pelo contrário, está dentro da sua cidade, que é o Inoversa Sul.
né? Inclusive na área pública, na área de saúde, nós falamos da educação, falamos da comunicação e estamos falando também desse projeto na iniciativa privada. Exato. Eu vou te dar só um exemplo para que as pessoas entendam como que as coisas acontecem. Eu recebi um e-mail de um profissional da área de funilaria. Funilaria é a chapeação de carro, o carro bateu, vai lá para arrumar. Esse cara, ele quer transformar o serviço dele num curso. Ele é tão bom de que, além de cuidar da mecânica dele, ele quer dar um formato numa aula para colocar isso num projeto virtual para ensinar as pessoas a como fazer funilaria e como gerenciar uma empresa de funilaria. Nós vamos dar consultoria para a empresa dele, depois ele quer transformar isso tudo em um produto. Então é um simples caso de como a gente pode transformar a vida das pessoas. Para engatar já, porque eu sei que tu ia fazer uma pergunta sobre o Centro de Inovação. Perfeito, ia fazer O que é um Centro de Inovação? É um outro prédio que todo mundo, a Associação Empresarial, a Associação dos Jovens Empresários e a Fundação Inoversa Sul formaram uma entidade chamada Instituto Rota Sul, porque tinha que ter uma entidade acima. Nós participamos de um processo público e a gente então se qualificou para gerenciar aquele prédio e toda a inteligência, né, dos programas, do planejamento, como é que a gente vai fazer. E qual que é a função do Centro de Inovação? Ele é um polo concentrador, onde quem tiver uma super ideia, ou uma ideia e que queira testar, escrever, para a gente criticar, analisar se o marketing, se o conceito do produto, do serviço que ele vai prestar, como que ele vai prestar, se vai ter fôlego financeiro, se ele vai conseguir prestar conta, se ele vai ter horas, Nossa. Quantas pessoas. Essa vai ser uma das funções do Sigma Park. Então, lá vai ter aquilo que a gente chama de trilhas de inovação e a gente vai, então, pegar essas pessoas e educar para que elas sejam empreendedoras, mas com informação de gestão. E aí é a fundação que vai dar esse gabarito. Nesse novo centro de inovação que faz 10 anos que está para ser inaugurado e graças a Deus agora vai sair. Exato. Jean Fermino, vice-presidente do nosso Inoversa Sul. Foi uma conversa agradável, conhecemos um pouco mais dos objetivos específicos para que veio essa Inoversa Sul. Eu acho importantíssimo, falamos com uma linguagem muito simples para que os nossos telespectadores que têm interesse em conhecer podem visitar a nossa Inoversa Sul. Muito obrigado pelo carinho, prazer revê-lo. É sempre uma honra conversar com você. Fogo, amigo. Linha de fogo. Não foi linha de fogo. Foi linha de fogo? Foi linha de fogo. Muito obrigado e sucesso nessa nova empreitada, nesse novo desafio. Obrigado. Um abraço a todos. Uma satisfação. Assim a gente termina mais um programa do nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. E dizer para você que sempre o programa ele repete, né? No sábado, né? Ele reprisa no sábado e no domingo também. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Conto sempre com vocês todas as quarta-feiras aqui para mais um programa. Muito obrigado. Fique com Deus. A você, muito obrigado, Jean, mais uma vez.